Feliz sábado para vocês que estão assistindo aí ao vivo. Nós estamos aqui numa transmissão ao vivo a partir de Capitólio, numa colaboração de vários ministérios. A TV Verdade Presente, eu e o Ministério Novo, que é o Lembra-te, tá? Uma TV que eu divulguei agora recentemente com a Caroline Formighelli. E o Alexandre Dantas é responsável pela TV Verdade Presente, que faz meditações diárias usando a Bíblia White e também outros vídeos, né? Tem muitos vídeos. Fala um pouquinho sobre o seu canal. A lição na Escola Sabatina, toda semana, a gente comenta e diariamente tem 5 minutos mais ou menos ali de meditação com a Bíblia White. Então, os irmãos têm a Bíblia White, pode acompanhar, né? A meditação diária. E pregações, nós filmamos algumas, palestras. Então, os irmãos que não conhecem o nosso canal, se inscreva no nosso canal, você vai conhecer bastante mensagem da Verdade Presente. Amém. E vocês que querem ver a câmera da TV Verdade Presente, rapidamente, uma curiosidade, acho que vocês nunca viram, né? Aqui, ó, tá lá filmando com a iluminação também especial. E agora a Carol vai falar um pouquinho sobre o ministério dela. Fala você, Carol, espontaneamente. Porque você já tinha um canal YouTube, né? Caroline Formighelli. Sim. Então, por que decidiram dar esse outro passo agora? Então, esse Lembra-te, a gente percebeu a necessidade, Daniel, assim, entre não só as pessoas do mundo, mas os adventistas precisam se lembrar de algumas coisas. Nós nos esquecemos de muitas coisas, então nós decidimos, assim, em família, com oração, que deveríamos fazer esse canal para que Deus nos lembrasse. Nós precisamos nos lembrar de muitas coisas, né? E esse é o objetivo do canal, para nós estudarmos juntos o que é que temos nos esquecido, o que é que precisamos nos lembrar. De forma assim simples, né? De forma... Nós já foi postado 2 sermões gravados na igreja de Capitólio, né? Na IASD lá, que é grupo oficial. Sim. E também vocês fazem gravação aqui em casa agora, né? Sim. E então até o filho Giovanni já está fazendo um vídeo, vai ser postado, se Deus quiser, daqui alguns dias, algumas semanas. E o Valdomiro você também já conhece do vídeo chamado De Ateu a Servo do Senhor. Sim. Né? Ali você conta da sua experiência. Você era ateu lá no Paraná, né? Isso. Aí conheceu a Rose, a sua esposa, assim, resumindo super rápido, a versão de homem. Pois é. É interessante que hoje nós estamos completando 5 anos do nosso batismo. 12 de outubro de 2014 fomos batizados, eu e minha esposa. Então, tem o meu testemunho, né, que vocês podem acessar. Testemunho no canal Terceiro Anjo, né? Isso. E também eu indico para vocês as palestras sobre ficção literária. 3 certo. Palestras. Ok. Aqui vocês estão vendo o som está muito baixo, né? Se eu falar mais alto, talvez melhore o som. Me dá uma resposta aí, Nina. E quem mais falou? A Maria Regina. Se o som agora, se a gente falar mais alto... Eu acho que é má qualidade, tá escrito ali. Melhorou. Má qualidade do som. Talvez não. Bom, eu presumo que está dando para entender, não é? Se nós falarmos claramente com uma boa dicção. Agora se ouve melhor. Muito obrigado, Nina, aí, pelo feedback. Tá bom? E então, apresentados aqui os membros do nosso grupo, nós vamos começar o nosso estudo sem script. Nós não preparamos assim um roteiro, mais ou menos alguns pontos que queremos decorrer. O Espírito Santo vai estar guiando à medida que vocês vão se lembrando de alguma coisa, interromper. A Beth e a Dilza vão falar também, por favor, tá? Alguma coisinha, falem, porque vai enriquecer bastante também. A câmera lá vai girar e vai ser ótimo quando vocês colaborarem também. Tem um microfone ali, né? Então tá bom. Nós vamos começar com o tema da vitória sobre o pecado, tá? Um tema clássico, a vitória sobre o pecado, vindicar a Deus, essa importância desse assunto. E por quê? Peraí, deixa eu só... nós vamos ver aqui algumas coisas... Isso. Ou seja, vamos, quem sabe cada pessoa aqui de nós resume em uma frase o que seria a vitória sobre o pecado. Resumir em uma frase, Alexandre, o que seria a vitória sobre o pecado, assim, por quê? E aí depois vamos ver mais outras coisas. Porque Jesus espera isso de nós, né?
O pecado é a transgressão da lei. Certo. Então, Deus quer, quando Deus nos perdoa, Ele não nos perdoa para transgredir a lei, Ele nos perdoa para colocar novamente nos trilhos, então para guardar novamente a lei. Filhinho, escrevo isso para vocês não pecar, mas se pecar temos advogado. Então a gente saiu do trilho, Jesus nos perdoa, coloca novamente nós no trilho para não transgredir a lei de Deus. Ou seja, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Isso. Né? E eu me lembro também de Apocalipse 3, verso 21, que diz: ora, aquele que vencer, eu lhe darei que sente comigo no meu trono, assim como eu venci. Ou seja, a vitória sobre o pecado tem tudo a ver com vencer como Cristo venceu. E essa frase é um jargão já que é rejeitado pela nova teologia, né? Muitos falam, não, isso aí já é perfeccionismo, mas está na Bíblia, ó, Apocalipse 3, 2, 1. Né? É uma contagem regressiva. Deus espera que as pessoas possam estar então vencendo. E para quem que foi escrito esse verso? Para qual igreja? Qual das 7 igrejas, Alexandre? Laodiceia. Justamente Laodiceia. Nós somos Laodiceia e o apelo é quem vencer como eu venci, diz Cristo. Então vai receber o prêmio. Valdomiro. Então eu gosto muito de uma passagem que está em Signs of the Times, de 29 de agosto de 1892, eu acho que resume muito bem, que a única segurança, a sua única segurança está em ir a Cristo e parar de pecar neste mesmo instante. Uau! Como que nós paramos de pecar? Indo a Cristo, sozinho nós não conseguimos. Então a gente tem que pensar justamente nisso, nós somos totalmente dependentes de Cristo. Ir a Cristo e parar de pecar nesse mesmo instante. Ou seja, Sinais dos Tempos, em inglês, 29 de agosto de 1892. Você que tem dificuldade para acessar, bom, eu só posso falar aqui, Alexandre, usando de iPhone, mas quem tem Android, se alguém quer ver e conferir realmente se essas coisas são assim, se a pessoa é um beriano, como é que faz? Porque, ó, sabe esse aplicativo aqui antigo do iPhone verde? Nele aqui é muito mais fácil você encontrar coisas, só que só está em português. Aí tem um que é similar em azul, que é o inglês, que tem quase tudo. E esse novo, que é o EGW2, sabe? Esse azulzinho aqui no iPhone, ele é bem mais lento para procurar, não sei que fizeram agora uma reforma, mas ali vai ter todas as cartas e manuscritos inéditos. No Android, você quer dar alguma dica se a pessoa quer conferir isso aqui em inglês? Como é que faz? Pode mostrar aqui, porque isso é uma coisa muito importante. Não confie em nossa palavra, mas confira, especialmente se é alguma citação que soa meio diferente, soa estranho. Peraí, será? Uau, é muito bonito para ser verdade, vai lá conferir. Aí você vai ter que baixar, né? O meu eu baixei só em português. Certo. Mas tem um íconezinho que você baixa até Pioneiros, em espanhol. Tem um íconezinho que você baixa tudo em áudio. Então no próprio aplicativo tem para você baixar audiolivros sobre Ellen White, Centro de Estudo de Ellen White, todas as coleções, vai em todas as coleções, e aí você pode baixar. Tem até a biblioteca dos pioneiros, né? Ótimo. Olha só, aqui você perguntou sobre os alimentos transgênicos, o trigo. Aonde que a Ellen White fala sobre isso? Eu colei o link aqui, congressomv.org/glúten. Você pode ver lá, mas não é o assunto de agora, ok? Podemos vencer o pecado completamente hoje ou somente quando Cristo voltar? Sem dúvida alguma é hoje, imediatamente, como o Valdomiro leu. Ok, Claudemir? Muito bem. Carol, você resume aí a vitória sobre o pecado, a vitória em Cristo. Você sabe que o pecado, ele é um sinal do poder do mal. A gente fala do poder de Satanás. Qual é o poder de Satanás? De fazer-nos cair, de fazer-nos pecar. Certo. E o poder de Deus é menor que esse? O poder de Deus pode nos guardar de pecar? Então, eu gosto muito dessa frase tão conhecida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio ou não? Essa é a questão mesmo que cada um precisa decidir. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Israel não entrou em Canaã por sua incredulidade. Tá? Nós temos que crer. Judas
verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, porque a nova teologia atual fala muito, tem que ver que pecar é errar o alvo, pecar é rebelião, não sei o quê. A Bíblia, eu conheço duas classificações de pecado. Pecado para a morte e não para a morte. Essa questão de errar o alvo, tem que ver que o grego, aquilo, cuidado, tá? Cuidado. Mas mesmo aquele pecado mais que a nova teologia fala, isso aqui é um tropeço, errar o alvo. Mesmo desses pecados, Deus pode nos guardar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória, com grande alegria, a Deus seja a glória. Ou seja, justamente aqui nesse verso tem essa mistura de fé e obras, de graça junto, porque ele pode nos guardar de tropeços, mas, ao mesmo tempo ele nos apresenta irrepreensíveis, ou seja, se houver alguma falha, Deus vai nos apresentar irrepreensíveis. E agora a Betsy quer fazer uma colaboração também. Deixa eu só ver aqui os comentários. Aqui o Claudemir fez pergunta. Façam perguntas bem curtas e ao ponto, e vocês mesmos podem ir respondendo uns aos outros aqui, né? Conhece alguém que já alcançou a perfeição plena? Não cabe a nós julgar, somente a Deus cabe julgar, né? Deus falou de Jó, um homem íntegro e irrepreensível que se desvia do mal. É Deus quem dá essa sentença, não cabe a nós ficar vendo quem já alcançou, eu nunca vi. Outra coisa sobre esse... você já viu alguém que nunca pecou? As pessoas às vezes perguntam. Para Noé, as pessoas perguntaram também, Noé, você já viu chover na terra? Então por que você está pregando sobre isso? Bem então, para Noé, com certeza, falaram isso. Você nunca viu chover, mostra a chuva para nós que nós vamos crer. E as pessoas perguntam hoje, mostra alguém que não está pecando hoje que a gente vai crer. E a questão não é que não peca, a questão é parar de pecar. Não é questão de nunca pecou. Sim. E o importante, irmãos, é pensar que no livro Santificação do Espírito e Profecia, todos os homens irrepreensíveis como Daniel, vocês vão ver que eles nunca afirmaram isso. Nunca vi alguém afirmar isso. Porque a partir do momento que se afirma, já está errado. Na glorificação, Claudemir, Deus vai tirar o nosso corpo mortal, ou seja, as nossas tendências, a vontade de pecar, as tentações que vêm da carne, entendeu? Até lá, nós vamos ser tentados. Até lá vai ter tentações que vêm de nossa carne, vêm de Satanás, mas Deus vai nos dar... E antes da glorificação, vai ter o selamento. E aí selou, não pode pecar mais, não peca mais, com a graça de Deus. Ou seja, quem é justo permaneça justo e tal, isso é bem antes da glorificação. Agora, lembrando que esses que estão vencendo a cada dia, nunca vai dizer que venceram. Eles vão estar até no tempo de angústia, eles vão estar dizendo, será, Deus, que algum pecado no passado eu não pedi perdão? Então eles estão desconfiando de si mesmo. E a Lázaro mais diz que nunca vai condescender com o pensamento de que é santo e é perfeito de uma forma absoluta. Betsy, chega um pouquinho mais perto, será ou é mudar aí? Isso, melhor aí mesmo. Tá, fala bem alto. Eu gostaria de ler em Apocalipse 14, no finzinho do 4, 5, diz assim, sobre os 144 mil, né? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem os primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E aqui também diz assim, não precisamos esperar até que sejamos transladados então para seguir a Cristo. O povo de Deus deve fazer isso aqui mesmo. Só havemos de seguir o Cordeiro nos atos celestiais se o seguirmos aqui. O segui-lo no céu depende da nossa observância dos mandamentos agora. Amém. Ok, tá bom? Nós nos baseamos no está escrito. Somente a palavra de Deus deve ser exaltada. Não importa o que o doutor fale, o que o Daniel fala, o que importa é a lei e ao testemunho. Ok? Vocês estão aí perguntando, a tentação não vai acabar, a Vera, o assunto aqui. Ok? Vamos ser bem objetivos, parabéns, sem discussão assim baixa, e se houver assim baixaria, eu vou aqui ocultar essa pessoa, tá bom? Para que nós possamos manter o espírito cristão. Tem uma citação na Signs of the Times também, 16 de janeiro de 1896.
Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus, e assim acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem obedecer à lei, então a falta estava com quem fez a lei, o legislador. Os homens que se acham sob controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. Jesus humilhou-se, revestindo sua divindade com a humanidade para poder colocar-se como cabeça e representante da família humana, por preceito e exemplo, condenar o pecado na carne e denunciar as acusações de Satanás como mentirosas. Olha, Coisa linda. Maravilhoso isso, então, né? E falando no inimigo, né, tem uma citação aqui também, seguindo a linha que a Carol leu essa citação. Cuidado de Deus, página 110. Olha só que sério, irmãos. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. Ele pode vencer o pecado em vós quando com ele cooperardes. Olha que maravilhoso. exatamente. Você pode, para achar isso aí, somente coloca a palavra poltrona lá, que você vai achar, tá bom? Cuidado de Deus, página 110. E esse texto é bem forte, que diz que aqueles que dizem que não pode deixar de pecar, está sentado na poltrona de Satanás. Ou seja, só repetindo rapidamente, não vos assenteis. Na poltrona de Satanás. Tá, o que é poltrona de Satanás? Quem se assenta lá é quem diz que não adianta, que não podeis deixar de pecar. Não há em vós poder para vencer. E ela fala, de fato, não há em nós poder, é em Cristo que nós vencemos, tá? Amém. Porém, temos que parar de pecar imediatamente, e é possível, pela graça de Deus, tudo posso em Cristo que me fortalece. É um gancho da irmã Carol, que ela citou os 10 mandamentos que nós podemos, e Satanás diz que nós não conseguimos guardar os mandamentos de Deus. Quando Deus, em Êxodo 20, deu a lei, deu para um povo que estava há 420 anos mais ou menos ali no pecado, no Egito. E ele tira esse povo e dá os 10 mandamentos para eles guardarem. Ou seja, como é que Deus vai dar uma lei para um povo que estava no pecado há 420 anos e eles não vão conseguir? Aqui o texto, Êxodo 20, verso 20, diz assim, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de não pequeis. Sim. Então Deus provou o povo que era possível eles vencer o pecado. Era possível. Deus deu uma lei para um povo que estava no Egito, que é o pecado, né? Não somente é possível, mas também nós temos que vencer o pecado, se afinal nós queremos receber a chuva serôdia. Não tem uma citação que diz que o refrigério não vai cair enquanto não vencermos, não tivermos vitória sobre toda má tendência e ação. Daniel, lembrando que ninguém aqui está dizendo que é por nossa força. Sim. Quando nós dizemos que podemos, é por Jesus. Por Jesus. Pela graça, ele diz, a minha graça vos basta. Então é pelo sangue de Jesus, é pelo poder dele, é pela fé. Sim. Né? Que ninguém, Exatamente. a gente não pode se interpretar mal, porque às vezes nessas afirmações tem acontecido, né, maus entendidos. Olha só, a Ellen White diz assim, está escrito em Primeiros Escritos 71. Aqui... Aqui, ó, vi que ninguém poderia participar do refrigério, que é a chuva serôdia, né? Atos que diz que tempos de refrigério. Ninguém pode receber a chuva serôdia, o refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, ó. Não é só questão de atos. Os perfeccionistas só falam em ações exteriores, né? Que nem os fariseus. Não. Orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Ou seja, a vitória tem que ser alcançada para cair a chuva serôdia. E alguém perguntou aí sobre o autoclamor, e aí vai ser dado o autoclamor depois disso. Entendeu? Aliás, nós vamos ter um seminário sobre o selamento aí no Congresso MV, dado pelo Emerson. O Emerson que falou sobre a Igreja da Reforma, e nesse último MV
É isso, ele falou, o seu testemunho, a ira do dragão contra o remanescente, ok? Valdomiro? Gálatas 2:20 traz uma citação clássica de Paulo que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí eu pergunto para todos aqui, se Paulo não vivia mais, Cristo vivia nele, Cristo peca ou pecou? Cristo não. Sim, Cristo sim. nunca pecou e não peca. Ok. Então, se Cristo estava vivendo em Paulo, Paulo estava pecando depois que ele falou essa citação? E logo depois, É Paulo interessante cita, isso. nós temos a mente de... Cristo, A mente de Cristo. E a mente de Cristo não pode estar poluída pensando pode estar em... Porque tem alguns pregadores que dizem assim, ó, que nós, como somos homens, é difícil sair na rua e não ter um pensamento impuro. Irmão, isso aí é totalmente fora da palavra de Deus. Podemos sim, pela graça do Senhor Jesus, ter uma mente pura. O livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e volume 2, você pode ler, explica exatamente isso. Nós podemos ter até pensamentos puros, pela graça do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Exatamente. Ou como diz Jó, fiz uma aliança com os meus olhos. Dilza, do Monte Horebe. Falando ainda sobre Gálatas, para mim, a vitória sobre o pecado é uma questão de estar preparada para receber o meu Deus. Eu preciso dessa vitória. E eu gosto muito de Gálatas 5 e 6, porque aqui tem uma exortação muito clara a viver segundo o Espírito. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E quais são as obras do Espírito? São aquelas que mostram que eu estou lutando contra o pecado. Eu estou exatamente. buscando a vitória sobre o pecado. Amém. Exatamente, E olha só, amém. Glórias a Deus. Romanos 8, verso 1, 2 e 3, fala que para quem está nessa condição que a Dilza falou, se inclinando para as coisas do Espírito, não há condenação. Ou seja, a pessoa, se morrer, está salva. Sim. É isso que é a boa notícia. E não é um fardo, assim, eles acham que tem, que é o peso. Não, olha aqui, ó. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso ele vai explicar depois, ó, verso 5. Pois os que são segundo a carne, pensam nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, nas coisas do Espírito, tá? A mente carnal. E ali você vai ver que se você está se inclinando para o bem, buscando... E aliás, uma dica aí, Bíblia melódica, versos musicados, musibíblia, para você cantar aí durante o dia, se inclinando para as coisas do bem, não há condenação. E o texto que você leu, Daniel, o verso 8, portanto, que estão na carne, não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Está com pensamento impuro, não vencendo as tendências da herdade cultivada para o mal, não agrada a Deus. Amém. Mais uma Carol? observação. Na Signs of the Times, quando eu terminar de ler, eu dou a data aqui. Há muitos que em seus corações murmuram contra Deus. Herdamos a natureza caída de Adão e não somos responsáveis por nossas imperfeições naturais. Eles acham faltas nos requisitos de Deus e reclamam que Deus exige o que eles não têm poder para dar. Satanás fez a mesma alegação no céu, mas esses pensamentos desonram a Deus. E o Senhor conhece nossos pensamentos de longe. Ele fala ao seu povo dizendo: ó meu povo, que te fiz? Em que te cansei? Testemunhem contra mim? E aí os queixosos têm a oportunidade de apresentar suas acusações contra ele. O Criador lhes dá a oportunidade de falar. Olha essas perguntas. Que acusação você vai apresentar contra aquele que governa os céus? O que você tem a dizer contra as relações dele para com você? Que ele está exigindo algo impossível? O que você vai poder dizer contra o seu governo? Aí depois mais abaixo diz: com a esperança de que nós temos, nós ainda vamos nos apegar ao pecado? Aí mais abaixo diz: quando vemos a fraqueza da natureza humana, em vez de tentar justificar-nos com as más ações, vamos nos familiarizar mais com a palavra de Deus. Olha só. Exato. Ao invés de ficar reclamando, por que não vamos usar a palavra de Deus e nos aproveitar de toda a ajuda que Deus nos deu, as suas promessas que Deus nos deu? Tem um texto aqui... Só dizendo assim, está na Signs of the Times, 29 de agosto de 1892. Tem um texto no Grande Conflito, página 623, vai falar dos pensamentos. Ó. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Cristo. E todos creem assim.
Todos, os evangélicos, adventistas. Mas só que tem aqui, ó, vai falar sobre nós. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo da angústia. Qual é a condição que os cristãos devem estar? Nem mesmo o pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Essa é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo da angústia. E Ellen White tem várias citações que falam, por exemplo, olhando para o alto, poderiam viver sem pecado, tá? Separar-se de tudo que é imundo. Deus quer um povo hoje, os levitas, purificados, Sim. limpos, para que possam ser um pelotão de elite. Sim. Né? Daniel, a gente só tem um problema às vezes com essas afirmações, que as pessoas dizem assim, geralmente, né, no meio teológico nosso agora, dizem que nós somos declarados justos, que é uma obra de Deus que Ele nos declara justos. Acontece que Ellen White diz que Ele não meramente nos declara justos, Ele nos torna justos e também declara. E essa é a noção de justificação pela fé de Minneapolis, não somente uma justificação Imputada. forense, ou seja, de um fórum, juiz, você é justo. Não. Também transforma, né? Transforma, que é a graça salvadora e transformadora. Se a gente for até Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó, e dará a luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dos seus pecados. Como que eu sou salvo? Dos meus pecados, não nos meus pecados. Então não tem que ter nenhuma mancha em nós. E olha só, Romanos 1,5 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí com esse verso de Mateus 1,21, salvação dos pecados. Isso é o Evangelho verdadeiro, é a salvação dos pecados. Então você vê a importância disso. Não adianta pregar um Evangelho de graça, e passa a mãozinha na cabeça, Deus te perdoa, Deus te perdoa. Não, é salvação dos pecados. Esse é o Evangelho verdadeiro, ok? Amém. É o ladrão na cruz, alguém perguntou aqui. Ele parou de pecar, como é que é? Foi santificado a vida inteira? O ladrão na cruz, ele recebeu tudo ali, na verdade. Ele foi perdoado porque ele abandonou os pecados. Ele sabia que quando eles eram crucificados, eles não morriam na hora. Eles ficavam dias ali em agonia. Então, Jesus foi um caso à parte porque rompeu o coração dele devido aos nossos pecados, tanta dor. Mas é interessante pensar que ali ele foi justificado, ele foi santificado, ele recebeu a perfeição de caráter, tudo junto ali, o ladrão na cruz. É só você analisar muito bem o que ocorreu ali, porque não há salvação, não há só justificação, há salvação junto, as duas coisas estão juntas. Também há fé e obras andam de mão dadas. Fé e obras, justificação pela fé, santificação e perfeição de caráter, tudo pela fé. Essa é a mensagem de 88, de 88. Na verdade. É a mensagem de 88, que na verdade a justificação é a parte central da mensagem. É a justificação que é o poder de transformar. Então, o que é a santificação? A santificação é você se manter nesse estado. É Deus te mantendo nesse estado. E pela fé, você continuando nesse estado. Ou seja, o ladrão na cruz estava nesse estado de Romanos 8:1, que ele estava em Cristo Jesus. Nova criatura. Nenhuma condenação há. Se ele continuasse vivendo, ele viveria toda uma vida seria um discípulo de santificação, de aperfeiçoamento. Entendeu? E algumas falas no ladrão na cruz, você vê que ele teve uma conversão genuína. Ele fala assim, nós merecemos. Ele não. Jesus não merece estar aqui. Nós merecemos a morte. De comportamento dele. Sim. E agora, como é que é o pecado em pensamento? O pecado em pensamento é quando nós acariciamos um pensamento. Tá? Ellen White fala sobre isso, não é somente ter a ideia, pensa sobre isso, o outdoor ali, olha a TV aqui, a imagem que aparece no seu celular, isso é a tentação. Sim. Se você decidir alimentar isso e não fugir, aí você, a certo ponto, vai estar pecando. Entendeu? E é interessante que se você for até Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, eu não lembro a página, mas que tem uma citação maravilhosa. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos entrelaçados formam o nosso caráter moral. O que é o caráter moral? É o caráter que nós vamos levar para o céu. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado quando atraído, olha só o estágio, atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Né? Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. Ok? Quando você é atraído,
não pecou ainda, você não deu à luz o pecado. O pecado é uma coisa decidida, premeditada, temerária, voluntária. Tá? Agora, vamos entrar um pouquinho no seguinte. Por que existe tanta oposição a essa mensagem hoje, especialmente aqui na realidade do Brasil, né? Nos Estados Unidos, no primeiro mundo também existe, mas ali é mais no nível assim de livros, de sermões também e tal, mas só que existe uma certa tolerância. Aqui no Brasil o cerco está fechando muito nessa questão de perfeccionismo. Por que será, Alexandre, essa inimizade tão forte contra essa mensagem? Eu penso que historicamente é a cultura do Brasil, né? É uma cultura católica, né? Onde que eu devo obedecer o líder somente. Se o padre falar, algumas cidades que o padre ele manda na cidade, ele manda até nos vereadores. Então tem essa cultura de seguir um líder. Subserviência. Sim. Então culturalmente o Brasil foi colonizado pelo catolicismo, então nós temos essa cultura que tem que seguir. Se a pessoa falou que é ungido, ele fez um curso de teologia, um seminário, então ele conhece tudo e devemos segui-lo. Culturamente, né? Por que tanta oposição, Valdomiro e Carol, a essa mensagem? Muita oposição devido à questão, o seguinte, é uma luta contra principados e potestades, não é contra sangue e carne. Então o inimigo ele luta por almas, Deus também quer ganhar essas almas. Então, quando a pessoa acredita realmente que ela, através de Cristo, ela pode vencer, ter vitórias, né? Que a Bíblia diz tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai ganhar essas almas. Mas a partir do momento que ela não acredita nisso, ela vai continuar pecando. E se ela continuar pecando, quando Jesus voltar, ela não terá nascido de novo. E se você for, por exemplo, ter João capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó, que interessante, que Jesus respondeu a Nicodemos, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nós vimos que Paulo nasceu de novo. Ele tinha morrido e nasceu de novo com Cristo. Se nós continuarmos a pecar, nós seremos fulminados na volta de Cristo, porque o pecado vai ser fulminado e nós juntos. Então, nós temos que nos apresentar. Ellen White fala que só seres santos podem habitar com Deus Santo no céu. E Satanás está irado contra o Evangelho, né? Desceu com grande fúria. Ou seja, o Evangelho, a gente viu, é a libertação do pecado. E Satanás não quer de forma alguma que as pessoas deixem de pecar, pertencendo assim ao seu reino, né? Apocalipse 3, verso 21 diz: aquele que vencer como eu venci. Ou seja, vencer como Cristo venceu. Isso aqui então agora nos remete para a questão: como é que Cristo venceu? Ele estava em que natureza quando ele venceu? Será que ele tinha alguma vantagem sobre nós? Ele esteve aqui como num teatro, disse que é humano, mas não é bem humano, porque ele está blindado. Ele não tem essa tentação carnal, essa vontade. Quando aparece o cheiro de churrasco aí na rua, espeto, ele não tinha essa vontade de comer, ele achava nojento. Será que era assim? Será que Jesus não tinha inclinações para o pecado? Como é que nós podemos vencer como Cristo venceu? Tem um livro maravilhoso que é tocado por nossos sentimentos, o pastor Jim Zerker, ele é PhD, né, teólogo, que fala justamente sobre essa questão da natureza pós-lapsariana de Cristo, comprovando que, como os nossos pioneiros, eles acreditavam nessa natureza pós-lapsariana. Tem uma citação maravilhosa aqui do livro que eu gostaria já para a introdução, que diz assim, ó, ele falando: em todos os escritos de Ellen White não há uma simples referência que identifique a natureza humana de Cristo como a de Adão antes da queda. Contrariamente, sobejam declarações afirmando que Jesus tomou a natureza de Adão após 4.000 anos de pecado e degeneração. Em outras palavras, ele revestiu-se de nossa carne em estado decaído, ou, tomando a emprestada expressão de Paulo, em semelhança da carne de pecado. Amém. Isso não quer dizer que não é possível, só voltando um pouquinho, não é possível pecar mais. Nós vamos estar sujeitos, nós podemos errar, como Pedro errou, dissimulando ali, e Paulo teve que repreendê-lo publicamente, ok? 7 vezes o justo cairá, mas se levantará, tá? Diz ali o Salmo. Então,
não é questão de nunca mais pecar, mas como diz lá em 1 João, que é aquele que está em Deus não peca. Não fala de uma forma absoluta grega, nunca mais vai pecar, mas não peca, entendeu a diferença? O pensamento grego quer dizer que nunca mais vai pecar, impossível. Não peca, de uma forma geral. Quem está em Cristo, onde é que está isso? 1 João, 3. 1 João 5, Daniel Achar, Ah. tem uma história que ensina muito bem isso aí. Quando Pedro andou sobre as águas. Quando Pedro andou sobre as águas, sobre a palavra de Cristo, ele estava fixado em Cristo, ele não afundou. Quando ele duvidou, ele começou a afundar. E Jesus pega na mão dele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, se a gente não duvidar, estiver em Cristo, ligado com a palavra de Deus, a gente não peca. Quando a gente se desvia alguma coisa do mundo, começamos a afundar. E aí Jesus, se a gente clamar a Deus, Jesus nos salva. Louvado seja Deus. Exatamente, ou seja, como nós vimos lá em João 15, temos que estar constantemente conectados à videira. Sim. Quem está conectado produz muitos frutos. Sem Cristo nada podemos fazer. Ok? O Farol aqui quer que a gente fale sobre ecumenismo, mas no momento, quem sabe no final a gente possa falar sobre assuntos diversos, ok? Então nós vimos sobre a natureza humana de Cristo. Ele foi como nós, ele foi um exemplo. Hoje em dia se fala muito em que Jesus é mais um substituto do que um exemplo. Porém, ele é os dois. Ele é tanto exemplo como substituto, ok? Graça e obras, fé e obras, ok? Os dois. Tem um texto aqui, irmãos, é um texto que está no Desejado de Todas as Nações, página 25. Presta atenção nos detalhes desse texto. Ó. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo que Adão permanecesse em seu estado de inocência. Já seria o quê? Uma infinita humilhação. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado, como qualquer filho de Adão. Adão teve filho fora do Jardim do Éden, quando ele pecou. Aceitou resultados da operação da grande lei da hereditariedade, Cristo. Os que esses resultados foram manifestos na história dos seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar das nossas dores e tentações e dar um exemplo de uma vida impecável. Então Jesus veio com tendências, além da hereditariedade. Recebeu as tendências da sua mãe, hereditariedade. Tendências herdadas, né? Mas não cultivadas, porque ele não cultivou, aí ele não pecou. Ellen White diz assim, vindo como ele veio como homem, com todas as tendências más das quais o homem é herdeiro. Não é tendência cultivada. Eu antigamente achava que só tendência era uma coisa só, Jesus não tinha, mas não, é que tem dois tipos de tendência, ok? Aí também fala, sua natureza humana de Jesus foi criada, ela nem sequer possuía os poderes angélicos, era humana, idêntica à nossa. É mais do que semelhante, além de ser semelhante, era também idêntica. Ok? Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. Isso aqui está em Medicina e Salvação 181.3 e antes, Mensagens Escolhidas 3, página 129.3. E esse texto que você citou em Mensagens Escolhidas volume 3, presta atenção numa frase, a nossa. Simão acreditava que era como Adão dizer de Adão, a nossa que era dela, na época, a nossa natureza humana. Ok, feliz sábado aí, Antônio, bem-vindos, Urias, vocês participando aí. Eu estou lendo, tá? Desejar a todas as nações, mais uma citação aqui sobre a natureza de Cristo, página 112, que é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, esse livro, traduzido pela Casa, diz assim, não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, está bem claro, a voz declarou ser ele o Filho do Eterno. Ok. Está bem claro, né? Natureza decaída, pecaminosa não quer dizer que ele pecou, mas é aquela tentação que puxava. Só para você entender, digamos que, eu sempre uso esse exemplo, né? Digamos que a avó de Jesus foi prostituta. Jesus, então, teria uma tendência que é dada até a terceira e quarta geração, uma tendência herdada para a impureza, uma vontade, uma vontade acima da média, entendeu? Só para você entender o que seria uma tendência herdada. Se Jesus
pecasse em algum momento, que ele não fez, mas se ele pecasse, aí ele já teria mais facilidade para pecar uma outra vez. Isso é tendência cultivada, que Jesus não teve. Ok? Dennis Priebe tem muitos vídeos sobre isso, né? O Valdomiro assiste bastante Dennis Priebe. E aqui estou vendo os comentários. E essa é a diferença nossa com a de Jesus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós recebemos também tendência herdada, mas cultivamos. Jesus foi o único que não cultivou. Louvado seja Deus. E por que nós estamos empolgados com esse assunto? Porque Deus quer uma noiva limpa, com vestido branquinho, cheirosinha, prontinho, com buquê, e não atrasada. Nossa noiva, estamos atrasados há muitos anos. E o noivo está lá esperando. Quando é que essa noiva vai aparecer? Quando é que eu posso voltar? O que diz lá a palavra de Jesus? Palavras de Jesus, nós temos uma citação ali que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação do seu caráter na sua igreja. E aí, quando isso acontecer, o que ele fará? Ele voltará para reclamá-los como seus. Então, é importante a gente pensar aqui que uma coisa está ligada à outra, irmãos. Se você não acredita na vitória sobre o pecado, consequentemente você não vai acreditar na natureza pós-lapsariana de Cristo, porque aqui tem uma citação, isso não vai ter uma igreja pura para receber, para apressar. Diz que nós podemos apressar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus fala isso. Então agora tem uma citação sobre, olha, 117, desejar a todas as nações, página 117, desejar a todas as nações. Mas nosso Salvador se vestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. E o que importa isso para nós? Olha só o que importa. Tudo importa. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Uau! Se a gente for olhar como Adão foi tentado e como nós somos tentados, nós todos concordamos que existe uma grande diferença. Adão, lá no Éden, eu digo, foi tentado de algo externo, uma árvore no meio do jardim. O inimigo não tinha acesso à mente dele. Ele não podia sugerir coisas em sua mente. E nós, é assim conosco? O inimigo não pode sugerir coisas na nossa mente? É completamente diferente. E como é que Jesus seria tentado como nós e conheceria as nossas tentações para nos socorrer se ele viesse com a natureza de Adão, sendo tentado somente de coisas externas? Então, como ele seria tentado, seria diferente de nós. Então não poderia ser dito essa passagem bíblica sobre ele, que ele foi tentado em todos os pontos como nós, para que soubesse nos socorrer. Tem uma diferença na forma como foi tentado. E outra coisa também é a questão de por que Jesus não pecou, se ele tinha essa natureza. Natureza caída, por que não pecou? Nós sabemos que ele é nascido do Espírito Santo desde o ventre materno. E nós somos nascidos do Espírito Santo, cada um, sabe aí, todos os dias devemos ser nascidos do Espírito Santo, mas envolve algo consciente. Você conhecer, quando você conhece o que é certo, que é a mesma coisa da definição de pecado, transgressão da lei. Quando você conhece o que é certo e não faz, aí é pecado. Então, quando você tem essa consciência, aí você nasce do Espírito Santo, e aí ele dá o poder para vencer. E a nossa parte deve ser feita, assim como o Durepoxi tem que juntar dois, o escuro e o branco, né, Alexandre? Sim. Aí misturar é o esforço humano com o poder divino. Esse é o segredo para a vitória, ou seja, colaborar com Deus, Elizabeth. É você, por exemplo, se esforçar para acordar num momento ali um pouquinho desagradável, mas para você orar, né? Se esforçar para você vencer, porque a carne milita contra o espírito. Sempre mais gostoso é ir com a maré, folgado e tal. Mas você então deve demonstrar que realmente quer essa pérola de grande valor, né? Fazer a sua parte. Condições favoráveis, né? Que é, na verdade, você estar perto da fonte do poder, que é Deus. É você olhar para o sol da justiça, que é Deus. Isso é você se colocar numa condição favorável. Isso é colaborar com Deus. Sim. Amém. E a gente tem que ter em mente o seguinte, que Jesus veio a este mundo para revelar o verdadeiro caráter de Deus, o Deus Pai, nos mostrar quem é Deus Pai. E nós estamos aqui para vindicar o caráter de Cristo. Nós devemos revelar em nós o caráter de Cristo. E nós não podemos revelar em nós o caráter de Cristo se nós continuarmos agarrados aos nossos pecados. Não tem como, porque Cristo nunca pecou. Como a Carol falou, quando eu nasço de novo,
como ele falou, aquele que não nascer de novo, João 3,3, não pode ver o reino de Deus, então eu tenho que nascer de novo, e a partir do momento que eu nasço de novo, eu vou ter uma nova vida com Cristo. Eu sou uma nova criatura, como diz Paulo. Né? Amém. Nós estamos empolgados com isso porque Deus, então, como já falei, espera a sua noiva finalmente se aprontar, ok? Nossa missão aqui dos nossos ministérios é proclamar essa mensagem que está sendo pregada já no Adventismo desde Minneapolis, ali, é como se fosse a reta final. A reta final, Deus quer um povo preparado para subsistir na crise final. Não é de se esperar que seja necessário elevar a norma, que seja necessário se purificar. Lembra que quando Deus foi dar a lei lá no Sinai, ele pediu 3 dias antes, só agora se purifiquem, não façam relações sexuais e tal, lavem suas roupas, porque eu vou aparecer. Entendeu? Mesma coisa. Daniel, na verdade essa mensagem tão maravilhosa, né, tem sido calada, amordaçada mesmo, e ridicularizada também. Essa mensagem de 88 é tão maravilhosa. Vocês querem conhecer o poder de Deus? A mensagem, o que impulsionou, deu formato para essa mensagem foi justamente a natureza de Cristo, humana de Cristo. Porque aí você conhece o poder de Deus, ele vindo e condenando na carne o pecado. Sim. Que grande poder de Deus. O poder do Espírito Santo é sempre maior. Num cabo de guerra entre Deus e o inimigo, sempre Deus vence. Sim. Não importa a natureza que tenhamos, é Ele que vence. O poder está nele, não em mim. Exatamente. Na verdade, foi isso, Daniel. As pessoas, quando descobriram ali a lei, elas estavam, a lei, guardem a lei, guardem a lei. Fascinados. Quando? Na época de Minneapolis? Isso, antes. Ali, né? Antes. Então, em Minneapolis houve essa mensagem: sim, queridos, guardem a lei, mas esse poder não está em vós. Guardem a lei pelo poder de Jesus. Na verdade, a justiça que a lei quer ver é a justiça de Deus em você. Não é a minha própria, mas é a de Deus em mim, é de Jesus. A mesma vida de Jesus, Ele quer ver em mim. Nós podemos, é nosso privilégio isso. Amém. Amém. Beth? E aqui na carta 24 de 1892 diz assim: a justificação pela fé e a justiça de Cristo são os temas a serem apresentados ao mundo a perecer. Esse é o tema que devemos sim falar ao mundo. Então, além de nos preparar, Jesus está voltando. Esse é o tema, precisamos falar sim sobre esse assunto. É interessante também que tanto a justificação quanto a santificação são pela fé. As pessoas que lutam pela santificação ou que pregam a santificação, a vitória pelo pecado, elas são taxadas de pessoas arrogantes, prepotentes, né? Que se julgam melhores do que as outras. Mas tanto a justificação quanto a santificação são pela fé. É Cristo em nós, né? Isso é importante lembrar. Sim. E aí cumpre aquilo que, pela fé, nós cremos que podemos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Porque Deus falou assim: que eu posso vencer todos os meus pecados. Mas algum irmão, mas eu tenho um pecado. Então eu só vou crer quando eu tiver vencer todos. Não, tem que crer agora. Crê na palavra de Deus, põe o pé nas águas e Deus vai abençoar. Tem um texto que eu só vou ler aqui, Daniel, que alguns vai dizer assim: tá bom, eu creio que Jesus veio Adão depois da queda, mas a mente é antes. É uma teologia que faz híbrida. Um marabalismo espiritual. Mas tem um texto aqui, ó, Mensagens Coríntios, volume 1, página 256. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou que no mínimo que fosse do pecado. Não é esse texto não, desculpe, irmão. Desejado de todas as nações, página 117, ó. Por 4.000 anos estivera a raça descrescer em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Então, ó, fala que 4.000 anos depois é força física, mental e moral. E Jesus aceitou essa, desejado, página 117, aceitou essa fraqueza. Então ele veio com a mente depois. Exatamente. A mente com tendências herdadas também.